Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá falar de futebol. Tem muita coisa para falar hoje. Libertadores, vamos começar com a Libertadores, né? Ontem nós tivemos o Flamengo em campo, São Paulo em campo. E o Flamengo não foi nada, mas nada bem, né? O Flamengo teve uma atuação desastrosa ontem, né? A atual temporada do Flamengo tem sido bem mais complicada do que a última. A equipe carioca conheceu mais um resultado ruim, né? E foi goleado pelo Independente del Valle por 5-0 no estádio Casablanca, na altitude de Quito, pela terceira rodada do grupo A da Libertadores. E acompanhando a partida, Tião Prado, o Del Valle comandou desde o primeiro tempo, fez apenas um gol no primeiro tempo e outros 4 no segundo, mas tivesse aproveitado melhor as chances, tinha goleado ainda mais o Flamengo. O primeiro tempo teve o Independente del Valle com mais posse de bola e pressionando o Flamengo em busca do gol de abertura no placar. Depois de algumas boas chances que foram criadas pelo time equatoriano e que obrigaram o goleiro César a trabalhar, o time da casa conseguiu balançar as redes já nos minutos finais, aos 39 minutos da etapa inicial, né? E a equipe da casa fez uma bonita tabela envolvendo Gabriel Torres, Guerreiro e Murillo, até a bola chegar a Moisés Caicedo, que finalizou para o fundo do gol. Logo no início do segundo tempo, o time equatoriano ampliou aos 3 minutos, depois de mais uma bela jogada trabalhada de pé em pé. Preciado arriscou de fora da área e acertou o ângulo, sem chances de defesa, um golaço, né? Sem chance de defesa para o Flamengo. E aí fez 3, aí fez 4, e nos acréscimos, Caicedo, chutando fora da área, fechou a goleada, fazendo 5-0, né? Para alívio do Flamengo, porque não fosse o fim da partida ali naquele momento ali, se tivesse mais uns 2, 3 minutos, mais gols o Flamengo tomaria. Na quarta rodada do Grupo A da Libertadores, o Flamengo encara o Barcelona de Guayaquil, também equatoriano, né? E mais uma partida lá no Equador, na próxima terça-feira. No mesmo dia, o Independente del Valle joga contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. 5-0. Rapaz, não foi nada fácil a vida do Flamengo ontem não, lá no Equador. Pode-se dizer que sentiu os efeitos da altitude de Quito, mas mesmo assim, né, sendo o atual campeão, não podia perder da forma que perdeu. Deixa eu ver aqui que nós temos mais de Libertadores da América, Tião Prado. Os resultados não foram muito bons aí, né? Mesmo jogando contra o River Plate sem ritmo de jogo, já que as competições argentinas seguem paralisadas, o São Paulo ficou no empate por 2-2 no Morumbi e se complicou na briga pela classificação para a próxima fase do Grupo D. A equipe paulista está agora na terceira colocação com 4 pontos, empatada com o próprio River, que leva vantagem no saldo de gols 5-2. O líder da chave é a LDU com 6 pontos e o Binacional com 13 está na lanterna. Outro brasileiro em campo, né, foi o Flamengo, que tomou de 5-0. Pelo Grupo H, o Boca Juniors bateu o Libertad do Paraguai em Assunção por 2-0, com 2 gols de Eduardo Salvio, chegando a 7 pontos, assumindo a liderança. O Libertad é o segundo colocado com 1 ponto a menos. Ainda ontem, o outro argentino, o Defensa e Justicia, conquistou grande resultado e venceu pela primeira vez ao bater o Delfim, do Equador. Com o resultado, o time argentino chega a 3 pontos, ainda é o terceiro colocado do Grupo G, que tem Santos na liderança com 7 e o Olímpia do Paraguai em segundo. No Grupo F, o Racing foi derrotado em casa pelo Nacional do Uruguai e perdeu a primeira colocação. O Nacional, com 9 pontos, 100% de aproveitamento, se isola na ponta com 3 pontos a mais que o Racing, que segue em segundo. Resultados de ontem, então, resultados, aliás, da terceira rodada, né? O Colo-Colo do Chile ganhou do Peñarol do Uruguai 2-1. O Jorge Wilstermann perdeu para o Atlético Paranaense por 3-2, isso na terça-feira. Aí nós tivemos Binacional perdendo para a LDU do Equador por 1-0. O Santos empatou com o Olímpia em 0-0. O Internacional ganhou do América de Cali da Colômbia por 4-3, né? Um jogo emocionante também. E o Estudiantes de Mérida da Venezuela venceu a Aliança Lima do Peru por 3-2. O Bolívar foi derrotado pelo Palmeiras 2-1. A Universidade Católica ganhou do Grêmio por 2-0. O Independiente da Colômbia perdeu para o Caracas da Venezuela em casa por 3-2. O Racing da Argentina perdeu para o Nacional do Uruguai 1-0. São Paulo e River Plate ficaram no 2-2. O Defensa e Justicia da Argentina ganhou do Delfim do Equador 3-0. O Libertad foi derrotado pelo Boca Juniors por 2-0. E o Independente del Valle sapecou 5-0 no Flamengo, né? São os resultados aí dessa rodada aí da Libertadores, que segue na próxima semana.
Pela Copa do Brasil, 2 jogos foram disputados ontem e colocaram um ponto final à rodada de ida da 4ª fase da Copa do Brasil. À tarde, o Juventude venceu o CRB, enquanto que o Clássico da Amizade, realizado durante a noite, terminou com o triunfo do Botafogo sobre o Vasco da Gama. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Papo bateu o Galo da Pajuçara por 2-0 com gols de Igor aos 33 minutos do primeiro tempo e Wagner aos 35 da etapa final. Já no Engenhão, no Rio de Janeiro, Matheus Babi, também conhecido como Babigol, o Ibrahim Babich, né, também deixou a sua marca, né, mais uma vez, e foi o autor do gol, do único gol do Fogão sobre o Gigante da Colina. O gol foi marcado aos 21 do segundo tempo. Os jogos da volta acontecem na semana que vem. Na terça-feira, dia 22, os alagoanos recebem os gaúchos no Repelé, em Maceió. Na quarta-feira, dia 23, os cariocas se encontram novamente no Rio de Janeiro, dessa vez em São Januário. E nesta 4ª fase da Copa do Brasil, né, que oferece ao campeão uma vaga na Copa Libertadores da América de 2021, há duelos de ida e volta para que sejam conhecidos os últimos 5 participantes das quartas de final, né? Como vem sendo nos últimos anos, não há o gol fora como critério de desempate. Portanto, empate no placar agregado forçará a disputa de pênaltis. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, já que nós temos rodada nesse final de semana, rodada que começa amanhã. Deixa eu só atualizar aqui, Tião, para a gente passar as informações da rodada do Brasileirão, né, para este final de semana. Deixa eu atualizar aqui porque deu uma travada aqui, né? Mas vamos falar então, antes da primeira divisão, vamos buscar aí os jogos da segunda divisão que começaram na segunda-feira, com o Paraná ganhando do CRB por 2-0 e o Juventude empatando com vitória em 1-1. 2 jogos acontecem hoje no Batistão, às 18h15, o Confiança enfrenta o Guarani de Campinas. E o Náutico, nos aflitos lá na capital pernambucana, no Recife, vai enfrentar a Chapecoense. E jogo marcado para as 20h30. Amanhã, no Independência, às 15h30, tem América Mineiro e Figueirense. Tem Ponte Preta e Operário em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Ainda no sábado tem CSA e Cruzeiro no Rei Pelé, em Maceió. E o Cuiabá joga na Arena Pantanal contra o Oeste, jogo marcado para as 20 horas. No domingo tem uma partida com o Avaí enfrentando o Sampaio Correia. E na segunda-feira se encerra, né, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando lá no Estádio Santa Cruz ao Brasil de Pelotas. Eu não consegui aqui os jogos da primeira divisão. Agora sim, né? Estamos conseguindo aqui a primeira divisão. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão começou já há algum tempo, em agosto, né? No dia 26 de agosto, quando São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E teve sequência na quarta-feira, né, com o Corinthians vencendo o Bahia por 3-2. Amanhã tem mais jogos, né, mais 3 partidas. O Bragantino joga no estádio Abixedid em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino enfrenta o Ceará às 18 horas. Às 18 horas também, no Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza joga contra o líder Internacional. No Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Atlético Goianense vai enfrentar o Atlético Mineiro. No domingo, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Palmeiras às 15 horas. O Coritiba joga no Couto Pereira contra o Vasco da Gama no mesmo horário. Às 17h15, o Botafogo no Newton Santos enfrenta o Santos. Na Ilha do Retiro, lá na capital pernambucana, lá no Recife, o Esporte Clube do Recife joga contra o Fluminense. E no dia 13 de outubro, o Flamengo joga contra o Goiás para completar aí a 11ª rodada do campeonato. São essas as informações. Tião Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.